estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast UFPR 360, dando um giro pela nossa universidade. O nosso convidado de hoje é o professor Marcelo. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a toda a equipe aí do UFPR 360. Muito bom estar aqui com vocês. Primeiramente, quero falar que eu adoro o podcast. Já assisti os primeiros episódios aí do UFPR 360. Gostei demais aí da iniciativa de vocês. Que bom, então já bom, muito obrigado. deixo aqui o parabéns, né? Valeu, Estou obrigado. ganhando um entrevistador aí dessa forma. Mas a gente ficou muito feliz em estar dando início ao projeto aí, gravando os primeiros episódios, tudo. Muito feliz com a sua presença também, professor. E hoje a gente vai falar um pouquinho da sua história, um pouquinho do campus aqui, né, da coordenação de curso, que a professora é coordenadora do curso de Engenharia Agrícola, né? Então a gente vai indo aí conhecendo um pouquinho mais o professor e para vocês também conhecerem um pouquinho mais ele também. Para começar, professor, eu queria perguntar como você descobriu a engenharia agrícola, que você teve vontade de fazer, foi bom, é isso que eu vou seguir na minha carreira, na minha vida. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Bom, eu descobri a engenharia agrícola na época que eu fui fazer o vestibular. Confesso que eu não conhecia antes. Então, eu descobri quando eu fui fazer o vestibular. Naquela época, vou falar muito naquela época porque faz já muito tempo, já faz alguns anos já, né? A minha tia, que morava em Cascavel, ela trouxe um jornal, porque, sabe um jornal, papel? E daí lá nesse jornal da UniOeste tinha os cursos, né? E eu sempre quis fazer um curso na área de ciências agrárias, menos veterinário. Não sei nem se veterinária se enquadra em um curso de ciências agrárias, mas eu queria fazer um curso na área de ciências agrárias, poderia ser agronomia, zootecnia, e até então eu não conhecia a engenharia agrícola. E naquele folheto, naquele hall de todos os cursos, eu conhecia ali a engenharia agrícola. Então falava lá sobre construções rurais, máquinas agrícolas, geotecnologias, pós-colheita, armazenamento, energização rural. Então eu lembro que tinha uma descrição assim de umas 5, 6 linhas e uma imagem. Então foi aquilo ali que me conquistou. Porque naquela época não tinha outras opções de você conhecer. Então, e era a oportunidade, né? Não tinha tantas opções, não tinha tantas oportunidades, né? E a gente tinha que sair para estudar. Então, é claro, né? Se você queria continuar a fazer uma graduação, você tinha que sair para fora. Tinha que sair para fora, tipo assim, para fora não é tão fora, não é tão longe, mas tinha que buscar alguma coisa. Ou tinha que ir para Londrina, estudar na UEL, ou tinha que ir para a UEM, em Maringá, e tinha essa opção legal, que era Cascavel, onde eu já tinha uma base ali, tinha minha tia que foi uma referência, tia Marta, ela foi uma referência e ela trouxe essa possibilidade, né, de trazer informação, porque naquela época as coisas eram muito assim, né? Então a informação chegava através do boca a boca, através de um panfleto, um jornal, então a gente sempre ficava atento, né, a todas essas oportunidades, né? Por exemplo, o livro era muito importante, né? Hoje, né, você consegue acessar, né, as informações muito mais rápido. Com o telefone aqui, já olha, já pesquisa. Então a gente era muito dependente, né, de livro, apostila, tudo isso mais para conseguir as informações. Não, com certeza. É muito essa questão da informação, né? Porque antigamente a informação demorava para chegar, né? E era difícil buscar. Muito antigamente, era na época tinha carta ainda, né? Sim. Então, hoje em dia, para você, tem gente que pega e decide fazer uma faculdade, por exemplo, no Rio de Janeiro ou até mesmo em São Paulo, porque já está ali, você consegue achar muito mais rápido. Às vezes um curso talvez que não tem aqui na região, você já procura. Então a informação vem muito mais fácil, né? E aí você escolheu a engenharia agrícola e começou a estudar e foi se interessando por quais áreas, se especializou em quê? Assim, até antes, né, de falar um pouquinho, né, sobre isso, acho que é importante falar um pouquinho da onde eu vim, né? Sim, então eu queria falar, né, disso, né? Falar que eu sou daqui da região, né? Então por que eu falei que precisava sair, né? Porque eu sou nascido, né, em Jardim Alegre. É uma cidadezinha aqui do Vale do Ivaí. Cidadezinha não, né? Eu fui muito humilde. É uma cidade aqui, né, do Vale do Ivaí. Naquela época, quando eu nasci, meus pais e meu avô tinham uma chácara ali em Lidianópolis. Naquela época, em 87, né?
Lidianópolis ainda nem era desmembrado de Jardim Alegre, ele era um distrito, né? Era um distrito. Aí depois meu pai e meu avô adquiriram um sítio lá em Jardim Alegre. Mas lá em Lidianópolis era uma... a gente tinha nessa chácara uma condição assim, por exemplo, o lugar, a localidade já se chamava Água do Lampião, porque lá não chegava energia elétrica. Não tinha energia elétrica. Então, depois quando a gente se mudou para Jardim, né, nessa outra localidade rural, era um lugar que chamava Barra Preta, né, se chama Barra Preta, e era um sítio. E as condições melhoraram, né, já tinha energia elétrica, já tinha, mas por exemplo, era aquela televisão zona de tubo que pegava somente um canal. Só tinha um canal disponível. Só a mesma coisa o dia todo. Então, assim, as informações eram muito rarefeitas. E mesmo assim, toda a informação que chegava, a gente tentava absorver. A gente pegava os gibis, os livros e tudo isso mais. E foi nesse contexto, né, que eu fui me criando, né, nesse contexto rural. Então, por isso que eu queria fazer um curso de ciências agrárias. Mas isso é claro, não exclui a possibilidade de quem não tenha acesso a esse meio rural, para também poder fazer cursos, né, na sua área. Mas é claro que para quem já está naquele meio, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Depois eu estudei numa escola que era uma escola, hoje é conhecida como os colégios rurais do campo, né? Então eu estudei também numa escola desde do ensino primário, fundamental, naquela época se chamava primário, né? Depois fundamental e médio nessa escola. Sim. Terminei. E aí? Né? Fui fazer o primeiro vestibular, não consegui passar. Porque naquela época eu já tinha uma irmã que estava trabalhando fora, né? Morava em Medianeira. Medianeira é uma cidade que fica aqui no oeste, né, do Paraná. Sim. E lá tinha a UTFPR, que naquela época chamava-se CEPET. Sim. Era o CEPET. Antes de se tornar o UTFPR era o CEPET, e daí tinha um curso que era de eletromecânica. Eu fui fazer o vestibular para esse curso, eu não consegui passar. E fiquei um ano, né, lá com meu pai, né, trabalhando lá no sítio, estudava nos intervalos. As minhas irmãs que já estavam fora estudando, elas traziam os livros, né, para você poder ir livros, apostilas, livros do Telecurso 2000, e eu estudava, e chegou nessa época, então minha tia trouxe esse jornal, eu comprei lá em Engenharia Agrícola e fui, né, fazer o vestibular, passei no vestibular. O vestibular da Unioeste. Vestibular da Unioeste para Engenharia Agrícola. Das 40 vagas eu passei na 39ª vaga, então eu passei ali, quase que eu fico de fora de novo. Quase que eu fiquei de fora novamente, né? Mas aí chegando lá, é claro que a primeiro momento, né, falar bem a verdade, eu não sabia muito bem, por exemplo, o que era cálculo, física, o que eu ia enfrentar. Falar bem a verdade, eu não sabia, de fato, quais as disciplinas que eu ia. Não tinha ideia, porque eu não tinha informação. Por exemplo, hoje, às vezes você vai lá, você olha lá na página do curso, acessa todo o rol das disciplinas, carga horária, o que você vai enfrentar. Não, eu não sabia, eu estava como cego, no tiroteio, estava entrando, mas estava ali, mas sempre muito empenhado, sempre muito esforçado. Fui lá, né, estudava de forma, claro, quase que extenuante. E fui passando, né? Fui passando no primeiro ano ainda aquelas disciplinas que eram de forma anuais, né? Então não eram disciplinas que eram semestrais. Eram disciplinas que aconteciam o ano todo. Por exemplo, uma disciplina de desenho técnico, naquela época tinha 120 horas. 120 horas de carga horária, e ela acontecia o ano todo. O ano inteiro. O ano inteiro também, né? O ano inteiro. Então, assim, se você às vezes reprovasse naquela disciplina, você ia ter que cursar só no outro ano. Só no outro ano. Então veja a dificuldade. Só que era legal porque dava tempo, né, de você recuperar, né? Então, porque normalmente os alunos, quando entram na engenharia, eles têm a primeira prova, normalmente, às vezes, acontece de ser cálculo. A primeira prova de cálculo eu tirei a nota de 23. Só que depois teve uma outra prova, que eu daí estudando, eu já tirei 75 e depois foi indo, consegui passar direto em cálculo. E chegou no final do ano,
eu acho que eu não peguei um exame. Mas era aquilo, né? Foi tudo na base da raça mesmo, da força. Juntávamos os amigos lá para estudar. Teve uma época, inclusive, um dia nesse primeiro ano, que nós estávamos estudando dentro da biblioteca, e na biblioteca tinha a sala de desenho, né? A sala com as pranchetas de desenho. Quase que a gente fica preso, né, dentro da biblioteca, porque a biblioteca fechava às 10h30 e era 10h30 e alguma coisa lá, a gente ainda tirando as fitas, né? Tirando as fitas, né, da prancheta e enrolando os papéis, né? Então, isso tudo são memórias, né, da graduação dessa época. E nessa época, eu de fato eu não sabia, por exemplo, qual área que eu ia atuar. Eu gostava de tudo que eu fazia, né, porque todo conhecimento sempre é válido, né? Eu sempre gostei, né, de aprender, mas eu de fato não sabia, por exemplo, se eu ia trabalhar na área pós-colheita, energia, mas sempre estava aberto, né, para ter aí novas coisas. Mas a área você fala, né, sobre qual a área que te interessou primeiro? Foi a área que eu consegui uma oportunidade. Foi na área de energia, na agricultura. Porque naquela época eu queria fazer uma iniciação científica, né, até para ajudar na renda. Sim. E queria fazer uma iniciação científica, queria entrar no projeto e fui batendo de porta em porta na sala dos professores para conversar. Às vezes o professor falava assim, não, já passou o prazo, né, de inscrição na iniciação científica, ou então, não, eu já estou com as minhas vagas, né, todas preenchidas. Sempre tinha um porém. E naquela oportunidade, batendo de sala em sala, de porta em porta, conversando com os professores, o professor Samuel me trouxe a oportunidade para trabalhar no projeto de extensão. Ele já estava com todas as vagas cheias na área de iniciação científica, mas eu fui trabalhar com ele num projeto de extensão. E daí nesse projeto, né, de extensão eu fiquei 1 ano trabalhando e depois eu fui fazer iniciação científica sempre nessa área de energia. Energia na agricultura. Assim, esse projeto, né, de extensão chamava o Projeto CASA, que era quase que uma sigla para Centro de Soluções Alternativas de Energia. Então, dentro lá do campus, né, da UniOeste, eles tinham duas casas, né? Tinha uma casa que eles chamavam de uma casa convencional e uma outra casa inteligente. Inteligente, é claro, para a época lá de 2008, 2007, né? Sim. E nesse módulo da casa inteligente tinha painéis fotovoltaicos, tinha o boiler, né, que tinha o aquecimento, né, da água ali através, né, da energia solar. Sim. Ela tinha um formato octagonal para que aproveitasse melhor a luz do sol. Ela era elevada no patamar sobre o sol, né, para que a ventilação entrasse por baixo. No centro da casa tinha uma abertura zenital, tinha uma abertura superior zenital e tinha abaixo, né, tinha o ladrilho era todo perfurado, então aquilo ali criava uma corrente de ar, e aquela corrente de ar se espalhava pela casa. Então era muito interessante esse projeto. Ele recoletava a água da chuva, reusava a água, né, cinza, né, que é aquela água da lavanderia, para reusar na casa. E a minha função nesse projeto CASA era trazer os estudantes, né, do ensino médio, do ensino regular, para fazer visita no projeto. É um projeto bem legal, né? Porque a gente vê naquela época, 2007, 2008 ali, hoje em dia já se reflete muito bem, né? Porque hoje busca-se, né, essas casas automáticas, né, onde você com a digital ali, já, né, com a fala, tudo, questão da Alexa mesmo. Então já era uma coisa que antes não tinha tanta tecnologia, mas já tinha a busca desse... Olha, é interessante, até você me suscitou uma pergunta, né? Será como está hoje esse projeto lá? Será que ele ainda existe, né, esse projeto CASA? Será que eles adicionaram as novas tecnologias? Sim, né? Hoje em dia, com relação a isso, poderia, né, remodernizar essa casa aí com outras coisas também bem legais também, que naquela época já tinha, né, muita coisa interessante, muita coisa moderna para painéis fotovoltaicos, né? Realmente os projetos que visam essa questão da energia solar é bem legal, porque essa questão do banho, né, que você falou de esquentar água já usando energia solar, né, e tudo. Então é um mercado hoje que quem quer mexer com energia solar aí tem um futuro bem promissor, né? Sim. E daí depois dessa experiência, né, na extensão,
eu fui fazer iniciação científica. Com o mesmo professor? Isso, na mesma área de energia. E nessa época a gente estudava a possibilidade, por exemplo, de coletar os resíduos agrícolas, né? Então, por exemplo, teve a colheita lá da soja, do trigo, fica aquela palha. Aquela palha sobre o solo, aquilo lá pode ser uma fonte de energia. É claro que, né, do ponto de vista ali de conservação do solo, não é tão interessante você retirar a palha, né? Porque a palha, ela recicla, né? Pode ser utilizada para reciclagem dos nutrientes, né? Para evitar a emergência, né, de plantas daninhas. Mas, e aí, quem sabe, né, se você tem muita palha, como no caso da colheita mecanizada, né, da cana-de-açúcar, que deixa aí de 10 a 20 toneladas de palha por hectare, quem sabe aí a gente pode pegar uma parte, né, umas 8 toneladas, né, dessa por hectare, para gerar energia. Então esse era o nosso cálculo, né? Então a gente fazia umas estimativas desse potencial energético da palha, considerando a área de produção nacional. Então a gente fez esse primeiro ano de iniciação e depois eu rodei uma outra iniciação e já vinculada com o meu trabalho de conclusão de curso. Daí foi um outro projeto que foi muito bacana também, que a gente trabalhou com um gaseificador. Então, um gaseificador, como que funciona essa máquina, né? Essa máquina é o seguinte, ela é um reator, você tem um reator, onde dentro desse reator é adicionado biomassa. Naquele caso a gente usava madeira, né, restos de madeira cortado, então ia lá com o machado, cortava com a serra, pegava aqueles materiais, cortava esse material, picotava, né, em pedaços pequenos, aí, uns 5 centímetros, enchia aquele reator ali, de madeira, colocava fogo. E nesse caso do gaseificador é interessante que você injeta uma quantidade controlada de oxigênio. Então tem 2 entradas de oxigênio, só que essas 2 entradas têm pressão controlada. Então a pressão não é uma oxidação completa, é um processo de oxidação parcial. E nesse processo de oxidação parcial traz o gás de gaseificação. Então é emitido o gás de gaseificação. Então a temperatura lá dentro do reator chega a quase 700 graus. Só que a combustão não é total, é uma combustão parcial. Porque vocês vão dosando o oxigênio dentro. Então você tem ali o gás, né, de gaseificação. E daí desse gás de gaseificação a gente utilizava na injeção de um motor de combustão, ciclo diesel. Então a gente ali o motor ele tem a sua admissão de ar, né? Ele tem a sua admissão de ar, porque da mesma forma, né, que vai entrar no motor lá do motor, né, o ar mais combustível, nesse caso entrava o diesel, né, injetado, o ar mais o gás de gaseificação. Então a gente utilizou na entrada de ar um sistema de Venturi, um sistema para misturar esse gás, né, e a gente dosava a quantidade de gás que era injetado para reduzir o consumo, né, de diesel. Então a gente reduziu até 56%, né, do consumo de diesel utilizando gás de gaseificação. Então porque a mistura ficava rica, né, então você injetava um pouquinho combustível, injetava gás junto com o ar, então você tinha a geração de energia. Então nesse motor diesel era acoplado um gerador, então a gente tinha um motogerador a diesel ali, utilizando gás de gaseificação. Então esse eu utilizei, né, para o meu trabalho de conclusão de curso, mas era um projeto maior lá do orientador, um projeto do CNPq, né? E ele construiu essa unidade, né, de gaseificação. Eu ajudava lá a apertar os parafusos, ajudava a montar essa unidade. Então ficamos aí trabalhando um ano e pouco, mais de um ano com certeza. Então no período de faculdade em si, você acabou se especializando um pouco mais nessa parte de energia, né? Da questão da própria IC, né? Mas eu gostava de todas as áreas. Assim, você vai vendo uma coisa nova e já vai se interessando. Por exemplo, na biblioteca mesmo, lá, a universidade ela tinha assinatura da revista, né, Cultivar Máquinas, que é uma revista que tem máquinas, né, agrícolas em foco, né? Então eu pegava lá as revistas, né, Cultivar Máquinas, eu olhava. Eu gostava muito da área de pós-colheita e armazenamento, minhas notas eram muito boas, né, nessa área de pós-colheita e armazenamento. Quando eu falo muito boas, era acima de 90. É muito bom isso. Então, mas, e
e gostava mais, principalmente, né, dessas áreas então, de pós-colheita, armazenamento, gostava também da área ali de energia, né, porque eu estava mexendo, né, conhecendo mais. E máquinas agrícolas era a área que eu tinha mais dificuldade, né, durante o curso. Mas depois eu selecionei essa área porque eu observei que era uma área que teria bastante oportunidades. Por exemplo, se eu fizesse mestrado, doutorado, teria oportunidades para ingressar em concurso, né? Então você tem que olhar as oportunidades. Você olhar o mercado, né? Você precisa também saber como você fala, pô, eu gosto bastante de tudo. Então você tem uma afinidade com a maioria das matérias, então você pode ver ali uma que você, pô, eu gosto disso aqui, tem uma oportunidade legal, vou tentar, né? Vou me arriscar. Então vale a pena, né? E depois da faculdade, o que você pensou, quais foram as medidas que você tomou e tudo? Nos períodos finais, porque eu participava na graduação, eu participava de tudo. Né? Tudo que tinha possibilidade. Era centro acadêmico, participei de centro acadêmico, participava, né, dos congressos. A gente foi, durante a graduação, para Juazeiro, na Bahia, Petrolina, né, em Pernambuco, que na verdade é bem próximo. Bem próximo, né? De um lado de cá do rio é Juazeiro, do outro lado é Petrolina. Então, nós fomos de Cascavel até Juazeiro, quase mais de 3.000 quilômetros, uns 3.500 quilômetros de distância. A gente foi de ônibus, né, com o ônibus da faculdade para lá. Então, eu participava de tudo. Vamos lá para Juazeiro. Vamos para Vitória, vamos para Londrina, no meio aí, vamos. Sempre participei. Sempre no meio ali dos congressos. Sempre participava. Daí, nesse último congresso que a gente foi lá em Vitória, já tinha um amigo nosso, o professor Rodolfo, que ele estava fazendo mestrado na Unicamp. E o Rodolfo conversou, é bacana fazer mestrado lá. E naquela época eu falava bem a verdade, olha, já era quase o último período, né, da graduação, e eu ainda não tinha pensado em fazer mestrado, apesar de ter um currículo naquela época já muito bom, né, para nível de graduação, mas eu ainda estava, eu não tinha me decidido se eu ia trabalhar diretamente no mercado, se eu iria fazer mestrado. Eu estava aberto a qualquer oportunidade. E daí ele comentou, né, sobre essa área de máquinas. Ele fazia o mestrado dele em pós-colheita, mas ele fazia na época uma disciplina na área de instrumentação que está ali margeando para a área de máquinas agrícolas. Ele falou, cara, é bacana essa área. E a partir, né, desse contato, né, eu tomei a iniciativa de enviar uma mensagem de e-mail, né, para o professor, né, que seria meu orientador, né, de mestrado depois de doutorado. Então depois eu enviei uma mensagem para fazer o primeiro contato, porque quando você vai fazer um mestrado ou um doutorado, você participa do processo de seleção, mas você conversa antes, né, com o seu possível orientador ali para alinhar, por exemplo, qual que é a sua área, né? Você vai lá, olha o currículo Lattes, né, do professor, né? Você vai, se você tiver a oportunidade de você conversar com os alunos, né, que trabalham naquele grupo, você é legal. Onde que eu estou entrando, o que eu vou fazer. Isso também vale, por exemplo, para você, se você vai fazer uma entrevista numa empresa. Fazer o contato antes, né? Tenta conversar com as pessoas que já trabalham lá antes, porque daí você tem mais noção do que vai estar acontecendo ali. Você tem mais chances, né, de entrar lá de fato, e você sabe aonde você está chegando. Sim. Né? Então é mais interessante. Nessa época eu já estava mais esperto. Já não entrou sem saber onde tão cego, né? Quanto na época que eu entrei na graduação. Então, chegou nesse momento. Eu tentei alguns processos, né, seletivos, né, de trainee, para tentar, né, já terminando a graduação, entrar no processo de trainee, só que era muito difícil, né? Porque lá em Cascavel, nós estávamos em Cascavel, mas voltando a falar, né, hoje da facilidade que tem a tecnologia, antes, né, se você queria participar de um processo seletivo, você tinha que viajar até o local. Então eu fui uma vez para Curitiba, participar de um processo seletivo da Luiz Dreyfus,
mas não fui admitido. Bom, mas aí eu tinha outros processos, já tinha um processo seletivo de mestrado correndo também, eu tinha que viajar para Campinas e não tinha tanto recurso, né, para ficar nesse deslocamento. Preciso fazer, por exemplo, né? Se você vai de Cascavel para ir para Curitiba, depois ir para Campinas. Para Campinas. Então, por exemplo, se você tiver 5 processos seletivos, né, você vai ter que fazer 5 vezes o deslocamento aí no período, né, e sem fonte de recurso, fica um tanto chato, né? Sim. E naquela época, então, eu decidi, participei desse processo seletivo, não deu certo, e fui participar também lá do processo seletivo do mestrado lá em Campinas, e participei também do processo seletivo de mestrado na UniOeste. E na UniOeste e em Campinas deu certo, né? Ambos eu consegui, né, ser aprovado, né, nos processos seletivos. Né? Mas decidi sair, né, e ir para Campinas. Para poder daí fazer o mestrado. Já voltado mais para as máquinas agrícolas. Naquela época já era máquinas agrícolas. E como foi o mestrado? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu vou falar que foi fácil. Vou estar mentindo, porque o que acontece, né? Quando você, sempre que existe, né, uma mudança, é sempre difícil. Da mesma forma que quando eu saí lá da casa dos meus pais para ir para Cascavel, né, começar uma graduação, foi difícil. Sim. Foi difícil. Da mesma forma que também, na época, quando eu saí de Cascavel para Campinas, também foi difícil. Porque você acostumou a rotina ali, né, de Cascavel e tudo, aí se muda, aí é uma nova rotina, são novas pessoas, né, uma nova cidade. Sim. Então tem toda essa questão da adaptação, né? Não é só isso, não. As disciplinas mesmo são difíceis, o projeto de mestrado que é difícil, o orientador que é complicado, né, também, né, no meu caso, né, o orientador foi o professor Paulo Magalhães, né, toda vez que eu falava, né, meu orientador é o professor Paulo Magalhães, todo mundo abriu os olhos, porque naquela época, por exemplo, tinha alguns alunos que às vezes até desistiam, chegava um momento, durante o mestrado, doutorado, acabavam desistindo, porque ele era muito exigente. E tá certo, porque de certa forma, você sempre exige, né, os seus trabalhos a excelência, né? Sim. E nesse caso, ele queria que o trabalho fosse feito, né, de uma boa forma, né? Da melhor forma possível. Dando máximo, né? Então, naquela época, né, do mestrado, fazer as disciplinas, né? No mestrado, a gente tinha que cumprir 16 créditos, né? 16 créditos, significa, um crédito significa 1 hora, né, por semana. Então, ao longo ali, né, de 2 anos, você tem que cumprir 16 créditos. Isso significa mais ou menos, se for, digamos que seja cada disciplina 3 créditos, né? Vai significar aí umas 5, 6 disciplinas. Então você tinha que cumprir 5 a 6, né, disciplinas para o mestrado. Aí tem as disciplinas obrigatórias, né? Como por exemplo, seminários, metodologia científica, e tem as disciplinas específicas. Além disso, o meu orientador, né, não satisfeito com a minha formação, ele me mandava fazer disciplinas na graduação. Então eu fiz a disciplina, né, de dinâmica de corpos rígidos na graduação, eu acompanhei a disciplina de desenho assistido por computador, né. Desenho, na verdade era desenho técnico, não é mais, né. E lá eles utilizavam um software para desenho em 3 dimensões, em Cascavel. Eu já tinha tido, né, a disciplina de CAD, mas só que era somente AutoCAD. E lá eles já trabalhavam com o desenho 3D, que naquela época já também não estava tão distante, né? Isso foi em 2011, né? Só uns 12 anos atrás. Só uns 12 anos atrás. Então, eu tinha que fazer essas disciplinas lá na graduação, lá, para você ter ideia. Às vezes eu levantava, tipo, cedinho, 6h30, 7 horas da manhã, eu já estava lá naquele laboratório lá. E ficava o dia inteiro. Mas é interessante, né, falar também, a Unicamp foi como se eu posso dizer, né, eu sempre falo, a Unicamp foi como se fosse uma mãe para mim, porque ela oferecia de tudo, né? Você chegar lá, ter almoço, né, disponível, porque na UniOeste não tinha, então tinha que cozinhar em casa. Então, tinha muitas facilidades, né? Tinha transporte, né? Chegava próximo lá da universidade, aí você chegava até a faculdade, tinha transporte.
Então a gente tinha muita base para você conseguir, né, desenvolver o projeto. Né? Sim. E daí novas amizades, e foi uma época muito boa. A época do mestrado, mestrado e doutorado, né, trouxe para mim aí muitas acho que amizades, né, verdadeiras, assim, amizades que foram levadas para a vida inteira. E na graduação também. Sim. Mas digamos que as amizades aí dessa época, né, do mestrado e doutorado aí, são até diferentes, são muito legais. E também da graduação. Ah, sim. A questão é especial. É especial, tem uma coisinha. Acho que é por causa desse sofrimento que eu falei. Estava todo mundo naquele mesmo barco, né? Então muito. Que acaba compadecendo um pelo outro ali, sabe o que o outro está passando, isso. né? Tudo. E já falando também, né? Não vou deixar nem você fazer pergunta. Tranquilo, mas pode ficar de boa. Nessa época, o meu trabalho, né, foi o desenvolvimento de um dispositivo para fazer aplicação localizada em cana-de-açúcar. Então era um mecanismo que a gente chamava de mecanismo funcionador, né, para fazer aplicação localizada utilizando o fertilizante líquido. E vou explicar aqui um pouquinho, né, sobre como que é a aplicação normal. Né? Então vamos falar. Após ali o corte, né, da cana-de-açúcar, durante a fase que nós chamamos de soqueira, é necessário fazer uma adubação, né, complementar, né, uma adubação de cobertura. E essa adubação de cobertura normalmente é uma adubação nitrogenada. E essa adubação ela pode ser feita normalmente de duas formas. Ela pode ser aplicada sobre a superfície, muito mais fácil, ou pode ser incorporada no solo utilizando ali um sulcador. Então, tem um sulcadorzinho, né, como se fosse ali uma semeadora, né, que ele abre um canal, né, próximo ali da linha, das duas linhas, em ambos os lados da linha, e distribui fertilizante. Só que aí, em todos esses dois processos, né, que eu descrevi agora, ambos têm alguns problemas. Por exemplo, na aplicação em superfície, quando esse fertilizante é colocado em superfície, às vezes ele não vai conseguir chegar lá para a disponibilidade das raízes. Fica superficial. E ainda mais quando você aplica a ureia. A ureia ela é muito volátil. Então você coloca lá 100 gramas de ureia, mas pode perder até 50 gramas, né, por volatilização. E além disso, os micro-organismos que estão ali na palha, eles estão ávidos por fonte de nitrogênio. Então, porque você tem a relação, né, carbono-nitrogênio da palha, e quando esse produto é aplicado, uma fonte de nitrogênio é aplicada sobre a palha, esses micro-organismos eles vão imobilizar o nitrogênio para consumir aquela palha. Então, de certa forma, quando aplicado sobre superfície, você está jogando fora o produto. Né? Ou uma parte ele vai voltar, né, para a planta, mas vai demorar muito por causa da remineralização, né, dessa matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica ela vai, né, se decompor e em uma fase, sim, ela vai ser disponibilizado ali, né, esse produto, né, para as plantas, né, mas demora muito. Sim. E agora, quando tem esse processo, né, de abertura de sul para a deposição do produto, o que acontece? Digamos que o produto ele vai ficar, né, de certa forma ali misturado ali no solo, né? Mas de certa forma quando você abre o suco você corta as raízes na superfície, aquelas raízes que iriam ser utilizadas para absorver o nutriente. Sim. E mesmo assim, quando incorporado, o solo ele não produz um selamento suficiente para evitar a perda. Então mesmo assim é problemático. Então, considerando toda essa lacuna tecnológica, né, usando aí uns termos, né, da pesquisa, a gente pensou no processo da seguinte forma: então vamos perfurar o solo de forma mecanizada para injetar o fertilizante líquido. Então, nessa época do mestrado, fiquei 2 anos trabalhando no desenvolvimento desse mecanismo funcionador, uma máquina para fazer esse processo aí de funcionamento. Então, por isso que eu tive que fazer lá a disciplina dinâmica de corpos rígidos, porque eu tive que entender todo o deslocamento, né, da cinemática desse conjunto. Então, como, por exemplo, você acionando lá um motor, passando por um sistema, né, de transmissão, como que isso vai influenciar no deslocamento lá do funcionador? Porque, nesse caso, nosso funcionador
ainda tinha um outro requisito que ele tinha que perfurar de forma vertical. Então a máquina ela ia se deslocando, mas perfurava o solo de forma vertical. Então aí você teve que compreender toda essa questão. Não, e daí levava as ideias para o orientador, professor Paulo, né? Aí não dava muito certo, eu não gostava. Não, faz lá, faz de novo. Não, vou. Tá errado. Não, vamos fazer. Até achar o Até a gente ficou nisso, mais ou menos quase que um ano. Eu fazendo disciplinas, levando ideias, né? Até achar que... Daí chegou lá, tá, beleza, não, vamos fazer esse mecanismo. Agora ficou bom. Agora vai funcionar. Aí acerta o mecanismo, agora fala, tá, agora como que eu vou montar isso aqui? Eu já pensei, agora tem que ir para a prática. Então, isso foi problemático também, porque daí a gente teve que construir. Mas daí isso que eu falo, né, da estrutura. Lá eles têm, né, eu falei que eles têm, né, um laboratório, né, de protótipo de máquinas. Teve uma época lá do mestrado que tinha quatro técnicos que estavam em função de me ajudar para fazer o trabalho. Então era uma equipe. Movendo pessoas, era uma equipe. É claro, junto da orientação do orientador, mais a ajuda dos colegas, né, do laboratório. Então estava uma equipe ali, todo mundo focado no projeto. Para fazer o desenvolvimento desse projeto. E aí no final do mestrado você terminou o projeto, né? Terminei, defendi. Entendeu? Aí deu tudo certo, graças a Deus. Não, eu sempre uso essa retórica, né? No final, tudo dá certo. Então você vai lá sofrer um pouco, mas no final vai dar certo. Vai valer a pena, né? Vai valer a pena, sempre dá certo. E aí depois do mestrado, você iniciou o doutorado? Sim. Eu prestei, né, o processo seletivo na USP e fiz também o processo na Unicamp. Na USP eu passei e na Unicamp eu passei no processo seletivo do doutorado. Mas eu preferi continuar porque eu já estava adaptado, né? Na Unicamp? Na Unicamp. E a ideia era continuar com esse projeto. Porque nós desenvolvemos lá um mecanismo funcionador, a parte mecânica, mas faltava o sistema que injetava o produto. Injetava. Então, nessa época ali do doutorado, eu trabalhei nesse sistema injetor, daí foi mais sossegado, foi mais tranquilo esse processo. Né? A parte bruta já tinha ido? A parte mecânica, né, mais difícil, né, mais hard, já tinha ido, já tinha passado, né? E eu já tinha experiência, né? Então ali durante 2, 3 anos eu consegui fazer o projeto, a gente saiu com a solução muito de forma mais rápida, né? Mas eu precisei ter passado por esse processo do mestrado para chegar ali no doutorado com mais experiência, né, e para passar ali com mais facilidade. Os próprios desafios, assim, né? Você enfrentou bastante coisa no mestrado, aí na hora que chega no doutorado você já sabe como lidar com aquilo, já sabe como desenvolver aquilo, né? Então acaba valendo a pena, porque é um esforço mesmo que você fez ali, né, no mestrado, mas depois é o que você falou, foi bem mais tranquilo o doutorado e tudo. E aí defendeu também, né, o doutorado, e depois ficou aquela dúvida, o que eu vou fazer agora? Ou não? Terminou o doutorado e já estava mais tranquilo? Eu terminei o meu doutorado em janeiro, foi 17 de janeiro de 2017. Lá em 2016, eu comecei a prestar concurso, né? Eu fiz uma primeira tentativa de um concurso, não passei. Naquela época eu já tive oportunidades, até o meu orientador, ele também era pesquisador lá no CNPEM, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais em Campinas, né. Dentro do CNPEM tem um laboratório, né, do CTBE, e o meu orientador na época ele estava como pesquisador lá no CTBE. E ele tinha uma oportunidade, né, de trabalhar lá também, né, ajudar nas pesquisas lá no CTBE, e tentei uma vez um concurso para professor, não passei, mas na segunda tentativa eu passei. Isso foi em outubro, final de outubro isso, foi 2016. Final de outubro de 2016. Então logo que você já estava para terminar o doutorado, já ia estar com a vaga. Eu fiz um concurso na área, né, de desenho, na área de desenho, eu pegava essa área, principalmente na área de desenho, principalmente desenho, e lá na UFMG, no Instituto de Ciências Agrárias, né, em Montes Claros, que é um campus da UFMG.
campus de ciências agrárias. E de onde então, veio essa vontade assim, de dar aula e tudo? Você falou que estava fazendo doutorado e prestando os concursos, né? Bom, assim, de forma indireta, na minha família nós temos alguns professores, quase que uma dezena. Porque eu fui alfabetizado ali, acho que eu tinha uns 4, 5 anos de idade para minhas irmãs. Então a gente, vamos voltar lá naquela época, né, que eu falei lá do sítio, né? A gente montava, né, brincava de escolinha em casa. Então minhas tias que já eram professoras, elas nos presenteavam, né, com uma lousa, nos trazia giz, né? Às vezes a gente também brincava pintando a tulha com carvão, então a gente riscava, né, a tulha, né, com carvão. Então a gente tinha sempre essa brincadeira de jogar de escolinha e tal. E eu sempre vi o exemplo, né, das minhas tias que eram professoras. Só que esse desejo ficou de certa forma inativado, porque eu não ficava pensando, eu vou ser professor, eu quero ser professor. Não, tranquilamente, né? Então, agora, lá já na época quando eu estava no doutorado, os estudantes eles precisam fazer, né, um estágio de docência. Sim. E eu fiz, né, um estágio de docência em 2013. 2013 foi a primeira vez que eu ajudei, né, a lecionar a disciplina de projeto de máquinas na graduação. Então foi ali que eu comecei a gostar, pegar um gosto da sala de aula. O gosto da sala de aula, né, de estar ali com os alunos, de ensinar. Então foi isso, né? Mas acho que essa questão da docência veio da minha família, né? Porque até mesmo meu pai foi professor leigo. O que é ser um professor leigo, né? Aquele professor que não fez o magistério, né? Sim. Tem o curso, né, de magistério, ele não chegou a fazer o curso de magistério, mas ele foi professor numa escola rural, num distrito lá em Jardim Alegre, que chama-se Placa do Ar. Então ele foi professor lá nos anos 70, né? Sim. Nessa escolinha rural. Depois ele passou, né, a posição dele para uma das minhas tias. E daí foi se encaixando hoje. Sempre teve um contato com a Sim, então eu tenho 5 tias, né, que são professoras, minhas irmãs são pedagogas, tenho primos que são professores. Já estava ali, a família. Então, imagina essa família, né, conversando no final de ano. Chega sempre o assunto na escola, sala de aula, sempre sai da sala de aula, mas a sala de aula não sai. É legal que a gente sempre pega, né, e divide as experiências. Sempre estão conversando sobre. Mas naquela época, de fato, eu não tinha pensado assim, eu vou ser professor, né? Eu acho que aconteceu aí de uma forma natural, né? Então eu precisava fazer o estágio de docência. Dentro do mestrado. Depois eu fiz vários, né, estágios de docência desses. Então eu ajudei, né, nas disciplinas de projeto de máquinas, depois eu ajudei na disciplina de instrumentação, ajudei na disciplina de desenho. Sim, então sempre estava ali, ficou pegando gosto, fazendo estágios e aí... isso me ajudou a ter base depois para eu participar do concurso, né? Sim, dar um direcionamento, né? Com certeza. E aí você terminou o doutorado, né? Já com o concurso. Arrumei minhas malas. Já falou, arrumei minhas malas. Tem mais um destino. Em abril fui para Minas Gerais. E aí já foi para lecionar lá em Minas. Isso. E aí a pergunta, né, que o pessoal o que te trouxe daí depois para a UFPE? Então conta aí um pouquinho dessa entrada na UFMG e depois a vinda para cá, assim. Então, olha, uma experiência ótima, uma universidade também ótima. O UFMG, Papo das Galáxias, aí, uma universidade muito boa, um lugar muito bom de morar. Já estava muito adaptado, mas eu tive a oportunidade, né, de retornar para próximo da minha casa. Então, aqui em Jandaia, né, no campus onde a gente está, 80 quilômetros da minha casa. Né? Sim. Então, fica muito próximo, né? E lá eu estava há mais de 1000. Quanto tempo você ficou dando aula na UFMG? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Lá eu lecionei também disciplina de projeto de máquinas, disciplina de desenho mecânico e disciplina de desenho técnico. Sim. Foram essas 3 disciplinas. Resistência dos materiais e mecânica também. Lecionou lá também. E aí veio a oportunidade de você começar a dar aula aqui, né? Isso. E aí já... eu consegui também, via, né, redistribuição, né?
eu consegui trazer o meu concurso para cá e o concurso que ia ser aberto aqui na UFPR foi aberto lá na UFMG. Houve uma troca de vagas. Aí você falou, bom, já é pertinho de casa, né? E isso falou alto para você poder vir para cá. E que ano você veio para cá? 2018. 2018. E aí começou a dar aula e falar um pouquinho da dinâmica aqui, do que você dá aula aqui na faculdade. Olha, e aqui, um pouquinho pra gente. Aqui eu já trabalhei com disciplinas de energia na agricultura, já trabalhei nas disciplinas de mecânica, disciplina de desenho assistido por computador, disciplina de máquinas agrícolas 1, máquinas agrícolas 2, tratores e motores, projeto de máquinas, elemento de máquinas. Então, 8 disciplinas. É praticamente só uns 10% aí do curso. Só, né? De leve, não sei. Sim. Então, muitas disciplinas. Que já tem... então, imagina lá, o meu computador, né, tem um monte de aula preparada, um monte de informação, um monte de... Mas 8 disciplinas. Material, muito e material. Hoje você está dando quais aulas aqui na... Hoje eu estou, agora com a reformulação, né, do curso, a gente abriu a disciplina, né, de projeto integrado de máquinas. A gente transformou as disciplinas de máquinas 2 e máquinas 1 em uma única disciplina. Então, nessa única disciplina de máquinas, a gente vai observar toda a parte, né, de mecanização relacionada à tração das máquinas, semeadoras, pulverizadores e colhedoras. Mas é legal que depois da disciplina de projeto integrado de máquinas, é uma disciplina que tem um viés bastante extensionista. Então, o aluno... Porque tudo bem que na parte de máquinas agrícolas a gente vai continuar fazendo as práticas, né? Sim. Mas na disciplina de projeto integrado de máquinas, a ideia é que o aluno consiga fazer uma interlocução maior, né, com a comunidade externa. Então vai ter a oportunidade, por exemplo, de você fazer uma reunião, por exemplo, com algum gerente lá de uma área de concessionária de máquinas. Ou então fazer um ajuste de um equipamento de um agricultor. Então, a ideia é juntar essas peças que foram lançadas nas outras disciplinas de máquinas e montar esse quebra-cabeça, né, junto com a comunidade externa. Sim, com o objetivo de extensão, né? Isso, para consolidar de fato, né, para dar fluência para o aluno, porque ali nas minhas disciplinas eu trabalho, é claro, tem as provas, mas tem os seminários, e eu faço os seminários, para que o aluno ele consiga ter fluência, né, consiga discutir, né, sobre aquele assunto, porque é dessa forma, por exemplo, né, discutindo, conversando, você vai conseguir vender o equipamento, você vai conseguir vender o projeto, você vai conseguir uma contratação. Então você tem que ter essa fluência, né, você tem que saber conversar sobre esse assunto, né, sobre máquinas, né, sobre aquelas áreas. Seminário ali e tudo, você acaba adquirindo um conhecimento maior. Tá, né? Então isso aí a gente faz nas outras disciplinas. Mas na disciplina de projeto integrado, você vai fazer esse seminário, você vai apresentar aí essas ideias, você vai conversar com o agricultor, com quem está vendendo uma máquina, com essas pessoas, né, que estão envolvidas, né, na área de máquinas agrícolas. Isso é muito bom. Então acho que isso é interessante, né? Acaba criando um background assim, né, para você ter um conhecimento maior em relação a isso. Sim. Eu acho que a extensão, a inclusão da extensão no nosso currículo foi um ganho, né? Muito grande. A gente já está aí no primeiro ano, já está colhendo frutos. Sim. Inclusive, né, essa iniciativa, né, do FPR 360 nasceu, né, de uma disciplina que tem a sua carga horária de extensão. Sim. Então já é um fruto. Então quantos frutos mais que vamos ter aí a partir, né, da aplicação da extensão no nosso currículo? Dentro do currículo, né? Então eu acho até uma provocação para que os programas de pós-graduação também venham a incluir a extensão, né, no seu currículo. Sim. Para que o aluno de pós-graduação também consiga fazer essa interlocução, né, com a comunidade. Não fique somente ali no laboratório, porque quando a gente está na pós-graduação, a gente parece que fica como se fossem os ratinhos de laboratório. Você faz aquele trajeto, né? Laboratório, casa, e não é só isso, né? É claro que na pesquisa também não é só isso. Sim. Mas é muito disso, é muito do aluno ficar muito enclausurado, né? Num espaço fechado, confinado, né? Trabalhando, mas e aí, o mundo externo, né? Como que ele vai fazendo as suas
interligações, né, com as demais, né, coisas, né, que margeiam a sua pesquisa. Com certeza. Então isso é importante. A extensão ela vem muito para isso, né? Para a gente ligar a parte acadêmica à comunidade em geral, né? Eu estava comentando quando o professor José veio aí, a gente falou dessa parte da extensão também, né? Porque é uma forma de você ligar a universidade à comunidade. Então, o produtor rural, a própria questão das máquinas agrícolas, do vendedor, vai saber quem são as pessoas por trás da universidade. Isso é muito importante, você ter uma ligação entre a comunidade e a universidade. Sim. Porque o nosso trabalho é para eles. Sim. O nosso trabalho, tudo que a gente faz, né, é para eles, né? Sim. É claro, a universidade ela tem a função principal, né, de formação, né, de recursos humanos, mas esses recursos humanos são formados para onde? É para trabalhar lá externamente. Então, por isso que a gente tem que fazer essa junção, a gente tem que juntar isso, não deixar dissociado, porque senão isso se torna somente uma faculdade. E a universidade ela é feita, né, de pesquisa, extensão e ensino. Então, a extensão é muito importante. Então, essa lei que trouxe os 10% de popularização, né, da extensão para os currículos foi muito importante. E a gente já faz aqui muito mais de 10%. A gente está fazendo mais de 10%. Está sendo até de forma natural. Né? O que foi visto, né, com muita resistência, porque quando a gente estava fazendo a reformulação dos currículos, né, era visto com uma certa resistência à inclusão da extensão dos currículos. Mas hoje a gente já vê que a gente está fazendo há muito mais de 10%. Sim. Essa iniciativa aqui mesmo, né, ela extrapola os 10%, porque sai da sala de aula, né, e está vindo aqui. Está vindo aqui, né, para somar, aí, não só somar horas, né, mas somar e levar conhecimento para todo mundo. Para poder abranger, né, o mundo dos ideais nossos era isso, para mostrar para as pessoas de fora da comunidade, as pessoas que estão aqui dentro, né, tanto os professores quanto os alunos, né, para eles saberem como funciona, como acontece dentro da universidade. Esse é o nosso objetivo principal. E já falando dessa parte de extensão e pesquisa, professor, eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos que você tem aqui hoje, como estão funcionando, projetos de extensão e pesquisa. Tem vários projetos em andamento. Um projeto muito legal que a gente iniciou desde o ano passado, nós estamos aí reformulando o chassis, né, de uma semeadora para que reduza a tração, então reduz a demanda de tração. E a gente faz a validação utilizando o método de elementos discretos. Então a gente redesenha o chassis, né, e faz testes, né, para observar se de fato reduz o que a gente chamou, né, de índice de arrasto. Então a gente utiliza lá uma métrica, né, para calcular o arrasto, essa força, né, essa demanda de força. Porque se a gente conseguir reduzir a força, quando for fazer o arrasto de uma semeadora, a gente ganha muito. A gente ganha em redução de consumo de combustível, a gente vai precisar de tratores menores. Se precisa de tratores menores, por exemplo, isso significa menos compactação do solo. Significa, possivelmente, que o trator também talvez seja até mais barato, porque é menor, né? É claro que a gente não está falando aqui que a gente vai conseguir reduzir 50%, né? Mas se a gente reduzir 20%, nessa demanda de tração, nossa, isso é ótimo. Isso principalmente quando a gente pensa que tem semeadoras que tem 40 linhas, 45 linhas. Então são semeadoras enormes, né? E para essas semeadoras enormes precisa-se de muita demanda de potência. Então se a gente consegue, né, reduzir esse esforço, com certeza a gente vai ter mais espaço para realizar uma operação com melhor qualidade. Então vejam quantas coisas que a gente consegue ganhar. Então isso aí são algumas hipóteses, a gente já tem resultados aí bem legais, bem promissores, a gente já pretende agora mesmo no final do ano tentar um pedido de patente, né, para essa ideia, né, então, porque não é só uma ideia, a gente já tem algumas coisas, né, que estão concretizadas e suficiente para a gente publicar e também patentear isso aí. Esse é um dos projetos, né? Agora mesmo eu estou também, né, iniciando uma parceria em que a gente vai fazer um desenvolvimento, né, de uma semeadora autônoma. Esse projeto é um projeto do professor Daniel Albiero, lá da Unicamp, lá da FEAG, e eu estou entrando
nesse projeto para ajudar no desenvolvimento do protótipo mecânico dessa semeadora autônoma. Então, porque nesse caso, a semeadora autônoma autopropelida, ela precisa ser repensada. Não é uma semeadora convencional. Porque você vai precisar, por exemplo, alocar uma unidade de geração de energia. Provavelmente vai ter uma bateria, vai ter uma unidade ali que vai disponibilizar, né, energia para o acionamento dessa semeadora. Então, nessa semeadora também vai ser embarcado os instrumentos ali como GPS, além de toda a instrumentação, né, relacionada à verificação da distribuição das sementes, a localização. Então, a gente tem que repensar, né, essa semeadora, e esse é um projeto aí que eu estou ajudando, eu vou ajudar. Que vai iniciar. Vai iniciar, provavelmente. Esses são projetos de pesquisa. Projetos de pesquisa. E daí tem os projetos, né, porque os trabalhos, né, de conclusão de curso, na sua maioria, tem esse viés, né, de pesquisa. Sim. É claro que seria legal também, né, incluir um viés, né, extensionista, mas eu acho que ainda pela nossa tradição ainda acaba para pesquisa mesmo. A maior parte, né, dos projetos é vinculado à avaliação de algum método, né, relacionado à máquina agrícola, a avaliação de desempenho, né, de uma máquina. Então está muito relacionado a isso, a qualidade da operação realizada pela máquina. E os projetos de extensão, professor? Então, em projetos de extensão, eu também estou em alguns, né? Na coordenação, iniciou esse ano um projeto que se chama Máquinas do Campo ao Campus. Então, são as máquinas do campo sendo trabalhadas aqui no campus. Então, por exemplo, né, a partir desse projeto de extensão mesmo, a gente fez uma iniciativa que foi um workshop com o drone da Chag. Então, o drone, né, um drone de pulverização, a gente utilizou esse drone, né, como base ali para fazer um dia de campo. Então, a gente pegou uma manhã toda ali e ficamos, né, conversando, falando sobre o drone, teve demonstração, né? E esse projeto de extensão ele vai ser base para ser vinculado nessa disciplina de projeto integrado de máquinas. Então a gente precisa de um projeto de extensão para vincular a disciplina. E daí tem outros projetos de extensão que eu também ajudo. Eu sou vice-coordenador do projeto Kart Cross, né? A gente desenvolve o kart, agora a gente já está com muitas máquinas ali para, de fato, né, construir o kart. A gente já fez esse projeto também do kart, né, o projeto, né, da estrutura, né, de chassis, ainda faltam algumas outras coisas, mas todo ano a gente faz alguma coisa que vai adicionando ao kart, então a gente já está com esse projeto em andamento. Também tem um projeto do Mais Merenda e Menos Desperdício, que a gente faz a execução, né, de hortas nas escolas. O ano passado a gente fez 3 ciclos de hortas. Esse ano a gente acabou fazendo somente um, né? Mas é legal fazer esse trabalho nas escolas. Então são esses projetos aí que eu tenho feito, né, na extensão também. Pô, muito legal, assim, é o que a gente estava falando, né? Dentro da universidade é muito bom, né, os próprios alunos estarem engajados dentro dos projetos de extensão, dentro dos projetos de pesquisa, porque isso acaba adicionando muito ao currículo, né, e ajuda muito você ter uma noção mesmo, professor, que você estava falando assim, de você conhecer uma área, você se aprofundar, para ter esse conhecimento mais amplo. Você sai ali só das matérias, né, e poxa, eu só cálculo, livros e sala de aula, você acaba conhecendo pessoas, conhecendo projetos diferentes, isso é muito importante, né? Na formação de vocês, dos alunos, né, é muito importante, né, esse componente extracurricular. Tanto que lá, né, no final do curso, vocês entregam as horas. Mas muito mais que as horas, vocês, né, quando fazem essas ações, né, vocês recebem o quê? Conhecimento, né, vocês criam, ganham experiência. Então isso aí é muito importante, né, para a formação, para esse período que vocês passam aqui na universidade. Eu acho que é o melhor período, né, da vida aí. É o período da universidade, né? Todo mundo aí. Oportunidades diferentes, pessoas diferentes, muito bom, muito bom mesmo. Assim, você entra num patamar, né, e você vai sair num patamar aí muito maior, né? Muito maior, né, de experiência. Isso é verdade. E assim,
já estamos aqui quase acabando, né? E eu queria que você deixasse assim, um recado para o pessoal que tem vontade de ingressar aqui na UFPR, que tem vontade de conhecer mais o curso de engenharia agrícola. Você como coordenador, né, do curso, puxar uma sardinha para o nosso lado, né? Mas eu queria que você conversasse um pouco, mandasse um recado para o pessoal assim, que tem vontade de conhecer, tem vontade de estudar, assim, né? Como Olha, eu falei muito sobre oportunidades, então eu acho legal que as pessoas, né, aproveitem as oportunidades. Sim. Eu falei que quando eu fui prestar vestibular, eu tinha que sair muito longe para estudar. Eu tinha que ir para Londrina, ou eu tinha que ir para Maringá, ou eu tinha que ir para Cascavel, para Curitiba. E hoje a gente tem aqui no Vale do Ivaí várias oportunidades de estudos, né? Estudos em nível universitário. Com certeza. Então, é uma ótima oportunidade. E a gente aqui está falando, né, da Universidade Federal do Paraná. A melhor universidade do Paraná. Sim. A Universidade Federal do Paraná. Eu tenho certeza sobre a qualidade da formação que vocês estão tendo aqui. Não é só pela qualidade dos professores, é pelo ambiente, né? Sim. Todo esse ambiente, né, que vocês têm aqui. Um ambiente que é propício para vocês terem a melhor formação possível. Sim. Porque vocês aqui, né, é tudo pensado para que vocês, né, aprendam, né, e também nos ensinem. Então sempre tem essa troca, né? O bacana, né, da nossa profissão, eu sempre falo, né, que professor, uma das coisas legais é que a gente, né, sempre está trabalhando, né, com gente nova. Sempre está trabalhando. Né? Então, sempre um aprendizado aí constante, porque sempre vocês têm alguma coisa para ensinar para a gente, é claro, né, sempre leva um pouco, né, do que a gente sabe, a gente não consegue entregar tudo, né, mas vocês também nos ensinam muita coisa. Muita coisa. Então, pessoal, agradeço muito a presença do professor, espero que vocês tenham gostado também. Esses momentos de conversa são muito bons, muito importantes. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço ao professor Marcelo por estar aqui. E é isso. Bom, então já acabou, né? Como se diz. Queria aqui ficar falando mais tempo, né? Eu falo bastante. Mas quando tiver outra oportunidade, eu fico sempre à disposição para conversar com vocês. Apoio muito o projeto de vocês. Fiquei muito contente sabendo que vocês aí da graduação, principalmente no primeiro ano, já estão engajados, né, nos assuntos da universidade, interessados e preocupados, né? Então, sim, vocês, né, não são o futuro, vocês já são presente. Então, parabéns mesmo. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos, um abraço e muito obrigado. Abraço.